Bom dia, lindas! Como vocês estão? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é dia 7 de novembro, estamos no finalzinho do ano já, né? Aconteceu tanta coisa esse ano, para algumas pessoas o ano foi muito bom, para outras nem tanto, mas o mais importante é que a gente ainda pode criar um futuro incrível a partir dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, e é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui com vocês. Nesses últimos dias, né, essa semana, eu senti que Deus falou muito comigo sobre duas mensagens principais e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo hoje. A primeira delas, gente, é a importância do que a gente pensa e do que a gente fala. E a segunda delas é a importância de a gente não idolatrar ninguém, nenhuma situação e nem mesmo os nossos sonhos, mas sim somente a Deus. Deus acima de tudo e não nenhuma outra coisa, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais ao longo do vídeo. Eu vou estar lendo algumas partes aqui dos meus livros, meus devocionais, que eu separei algumas frases aqui para trazer para vocês e depois comentar, tá bom? Vou começar com esse aqui da Joyce Meyer, vou comentar com vocês primeiro a questão da importância do que a gente fala, do que a gente profetiza, porque tudo que a gente fala está criando a nossa realidade, sejam elas coisas boas ou ruins, as nossas palavras têm muito poder. E essa semana, em todo lado que eu fui ler, seja em livros de Deus, como esses da Joyce Meyer que eu gosto, seja em livros de desenvolvimento pessoal, que eu tô lendo um novo também muito bom, chama Um Ano em 12 Semanas. Vou usar ele para elaborar um produto novo para vocês sobre organização. E naquele livro também está falando disso. Então, o ponto principal que eu quero trazer também é que não é apenas falando de Deus, de devocional, que esse aprendizado serve. Não, ele serve para qualquer pessoa, não importa a maneira como a gente fale, isso é um aprendizado para a vida, para qualquer pessoa, tá bom? Eu vou ler aqui algumas partes e comentar com vocês, como vocês já sabem que eu gosto de fazer. Lembre-se, nós declaramos que as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam um poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar o nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permanecemos nela. Quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. Então a gente sempre tem duas opções: reclamar ou agradecer. Não importa qual seja a sua situação. Você pode reclamar, pode murmurar, ou você pode agradecer, ver algo de bom no que está acontecendo. Sendo que o que eu quero trazer a consciência aqui é o seguinte: quando você reclama, você está atraindo mais daquilo, você está profetizando o seu futuro, você está criando o seu destino, entendeu? Então, assim, toma cuidado com o que você fala, porque isso vai estar atraindo o seu futuro para mais daquela reclamação. Entendeu? Então, o que eu quero trazer para vocês, principalmente, é que essa não é só uma questão de lei da atração. Não, isso está na palavra de Deus, entendeu? Então, seja a nível de desenvolvimento pessoal, seja a nível de falar de Deus, seja a nível de lei da atração, esse ensinamento é muito valioso. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ação de graças. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram, elas estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que fazem que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, a boa e a má. A Bíblia nos ensina que o bem vence o mal e que devemos escolher o bem. Então, gente, aqui está falando que as pessoas realmente gratas, aquelas pessoas que têm uma vida próspera, elas não ficam reclamando, elas já aprenderam a importância da gratidão, a importância de não ficar reclamando. Por mais que a situação seja desafiadora, você tem que ver ela como uma oportunidade de melhorar, como um teste que Deus pode estar fazendo você passar para você evoluir. Né? Nós fizemos aqui uma sequência de vídeos na semana passada sobre os testes que Deus faz a gente passar. Então, que tal a gente ver os problemas como testes que Deus está fazendo conosco para que a gente aprenda algo? Né? Então, essa semana eu senti muito que Deus tentou me mostrar, me fazer aprender sobre a importância de não idolatrar outra coisa, nem até mesmo um sonho acima dele. Porque às vezes a gente dá tanta importância para um sonho, para uma disciplina, com alguma coisa, com alguma situação,
que a gente às vezes esquece que o mais importante é Deus. Não importa o que seja, gente, aí na sua carreira, sabe? E um exemplo disso é a sobrecarga que muitas pessoas vivem hoje. Às vezes você está muito sobrecarregado com o seu trabalho, com alguma meta, inclusive, que você está colocando isso acima de Deus. Que isso entra na próxima parte do vídeo de hoje, que eu quero falar com vocês. Mas deixa eu só terminar de ler algumas partes aqui com vocês. As pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. Então tem mais uma coisa, gente. Se você quer viver bem e de forma próspera, evite a reclamação. Até mesmo porque se você ficar murmurando e reclamando, você nunca vai ter uma mente calma e tranquila. É muito fácil identificar quando uma pessoa não está com serenidade na mente dela. Se ela está reclamando muito, você sabe que ela não está com a mente calma e tranquila. Então parece óbvio, mas olha que fórmula mágica. Quantas pessoas não estão vivendo com ansiedade, com compulsão, sendo que a resposta está aqui. Deixa a sua mente calma e tranquila e as coisas vão se resolvendo. Tá vendo a conexão de tudo? Ai, Andressa, como é que eu deixo minha mente calma e tranquila se eu tô cheia de problema? Para de idolatrar tanto esse problema ou essa situação que você tá querendo resolver. Entrega para Deus. Deus está acima de tudo. Entendeu? Eu vou falar um pouco melhor dessa parte com vocês. Esperem aí. Disciplinar-me a passar um tempo de qualidade com o Senhor de manhã, incluindo tempo de louvor e ação de graças, tem sido maravilhoso para mim fisicamente. Então aqui nessa parte ela estava falando o tanto que ter esse momento de meditação, de buscar a Deus, ajuda ela até a ter um corpo físico melhor, a ter uma mente mais calma e tranquila. Então dê mais valor à meditação, a momentos com Deus, a leitura da palavra, porque isso vai ajudar na sua saúde física. Esses dias eu li em algum livro, foi um de neurociência do Joe Dispenza, depois eu falo ele para vocês melhor, mostro a capa melhor. Ele tá falando que a origem de todos os problemas e doenças começa com o estresse. Então, ele cita lá que existem 3 níveis de estresse. O estresse físico, que é do nosso corpo, quando a gente leva um acidente, quando a gente inflama, estressado no corpo. Tem o estresse químico, que é o que quando a gente ingere algum alimento que quimicamente gera um estresse, né? A água, enfim, não sei tantos exemplos. E o estresse mental e emocional, né? E que é quando você está estressado com uma preocupação com alguma coisa, uma preocupação financeira ou a preocupação de uma situação. Então existem esses 3 níveis de estresse. O corpo estressado, o corpo inflamado ou algum acidente, alguma coisa assim. O químico e o físico, sendo que os 3 estão interligados, né? Um leva ao outro, né? Então você está ansioso na sua mente, aí você leva ao estresse físico, quando você come exageradamente e fica inflamada, fica inchada. E também o químico, com o alimento processando no seu corpo. Então naquele livro ele está falando que todos os problemas do corpo, das doenças, se originam com algum tipo de estresse. Então, gente, olha o tanto que é importante. Aqui nesse livro eu estou trazendo uma solução para você simples, que é ter momentos com Deus, começar o seu dia agradecendo. Essa solução simples, ela resolve grandes problemas, todos os problemas, para falar a verdade. Se você der valor a essa simplicidade de buscar a Deus, prestar atenção nos seus pensamentos, reorganizar suas crenças todo dia de manhã, você pode evitar grandes problemas físicos, mentais. Olha que incrível! Então, assim, tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, gente. Inclusive, eu estou criando um produto para vocês, se chama Pensamentos Poderosos, onde eu vou estar ensinando detalhadamente, mais passo a passo, desde a raiz, para você ressignificar suas crenças e co-criar uma vida próspera e abundante que Deus quer para você. Tudo com base em ensinamentos bíblicos, tá bom? Então lá nesse treinamento eu vou estar fazendo de forma mais detalhada. Vou deixar o link dele aqui abaixo e vou deixar também um mini curso gratuito para você começar a organizar a sua rotina com mais intencionalidade e eliminar a procrastinação e começar a criar uma vida de riqueza, de prosperidade e abundância, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, nesse livro tem mais alguma parte. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar ou louvar e ser exaltados. Então, gente, a lição principal que eu quero trazer desse devocional aqui para você é o seguinte, é que você pode escolher. Passe a entender que você tem escolhas. Você pode escolher reclamar da vida, ficar de cara feia, ou você pode escolher agradecer, buscar um aprendizado. É você que escolhe. Busque entender melhor o pensamento que você está deixando entrar aí na sua mentezinha.
Busque entender melhor as palavras que estão saindo da sua boca, porque isso está decretando o seu futuro. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês sempre tem um fundamento bíblico, porque é o que eu acredito ser a verdade. Outra parte que eu quero falar aqui com vocês, sobre essa parte da gente não endeusar, não idolatrar outras coisas que não sejam a Deus, porque essa é a origem de muitos dos problemas que as pessoas vivem hoje em dia. Elas idolatram tanto os seus projetos, que estão ficando estressadas, não tem tempo para entregar suas preocupações a Deus. Deixa eu falar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Seu sonho tinha... Olha aqui, ó, se você leu a história de Tati, não precisa ter lido, eu só tô citando aqui para vocês. Apenas quando ela adoece, em razão de estresse, ansiedade e cansaço, a Tati consegue encarar a dura verdade. Seu sonho tinha se tornado um ídolo que roubava o lugar de Deus em seu coração. Então, gente, eu só queria falar essa parte com vocês porque Deus me tocou muito com esse ensinamento. Inclusive, lendo a história de Davi e Golias na Bíblia, eu também estou assistindo aquela série no Prime Video da história de Davi e Golias. E uma das partes que me tocou, além da parte do Davi, mas também a parte do rei Saul daquela época. O que aconteceu, gente? Ele era rei, só que Deus entendeu que ele não estava sendo capacitado mais para ser rei. Por quê? Porque ele estava se idolatrando muito. Ele queria que todas as pessoas idolatrassem ele. Mas não foi assim que Deus ungiu ele. Deus ungiu ele porque ele idolatrava somente a Deus, servia somente a Deus. Só que chegou um ponto que ele subiu a cabeça, o poder dele, que ele começou a se idolatrar muito. E aí Deus ungiu o Davi para ser o novo rei. Só que Saul ainda não sabia que ia ser o Davi, né? Mas o Samuel, que é o profeta da época, falou pro rei Saul que ele não ia mais ser rei, que Deus ungiu outra pessoa. E aí ele começou a delirar, surtar, de pensar que ele não ia mais ser rei, que ele ia perder o trono. Então, é isso que eu tô tentando falar com vocês, que é o que muitas vezes eu vejo semelhante ao que acontece hoje em dia. Às vezes a gente surta quando não consegue realizar alguma coisa que a gente quer muito, mas a gente não para perceber se Deus ainda quer aquilo pra gente. Às vezes a gente fica muito ansioso, não tem um minuto no dia para louvar a Deus, ou para entregar para Deus alguma coisa que talvez foi a sua missão, mas não é mais, e a gente tem que aceitar. Então Saul, ele não aceitava que já tinha passado o tempo dele como rei, mas o ego dele estava tão lá no topo que ele tinha que ser o rei, que ele não aceitava. Eu lembro de quando o filho do Saul, Jonatas, foi falar com o Samuel, isso tudo na série, tá, que eu vi. Ele perguntou o Jonatas, filho de Saul, perguntou pro Samuel: por que meu pai tá passando por tudo isso? E Samuel falou: ele tá passando por tudo isso porque ele mesmo quer, porque ele não aceita que já foi o tempo dele como rei, ele só precisa se libertar. Só isso, ele só precisa aceitar e pronto. Mas ele não aceita porque ele tá muito ansioso, o ego dele tá lá no topo. Então eu queria trazer essa reflexão pra gente ir atrás dos nossos sonhos, mas sempre colocar Deus na frente. Perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? Eu quero isso, mas é a sua vontade pra mim também? Porque às vezes a gente quer tanto realizar alguma coisa que a gente endeusa aquilo e esquece do que realmente importa, que é Deus. Tá, gente? Então é isso, 2 mensagens maravilhosas que me tocaram muito essa semana em todas as minhas leituras, sobre a importância de prestar atenção no que entra na sua mente e no que sai da sua boca. Filtrar, porque as suas palavras decretam o seu futuro. E eu estou ensinando mais vocês sobre isso no meu treinamento novo, Pensamentos Poderosos. Vou deixar o link aqui abaixo. Também tem um mini curso gratuito, onde eu já inicio a falar sobre isso. Você vai gostar muito, se inscreve. E também essa questão de não deixar de servir somente a Deus e não a outras coisas. Para tudo isso, gente, exige rotina de oração, rotina de reflexão, refletir onde que você está colocando a sua atenção, onde que está o seu coração. E é isso, gente. Gostaram do devocional dessa semana? Que nada mais é do que algo que, sabe, quando eu falo devocional, parece que eu tô falando só reflexões da Bíblia. E eu não quero que isso seja um impedimento para pessoas que também precisam ouvir isso. Sabe, eu quero que vocês entendam que isso aqui serve para todas as pessoas. Tá bom?
Então é isso, gente. Um beijo. Me conta aqui nos comentários se gostou desse vídeo, se tem algum tema que você quer que eu fale, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.